Pessoal, dando sequência então agora, artigo 244, capítulo 3. Já estamos no terceiro capítulo deste título 7º do Código Penal. E o capítulo 3 diz lá, dos crimes contra a assistência familiar. Portanto, agora trataremos aqui de tipo legal em que o legislador visa a tutela, a proteção da reciprocidade entre os integrantes da família, ok? O 244 do Código Penal define o crime de abandono material. Diz lá o legislador no 244, deixar, portanto, crime omissivo, omissivo puro ou omissivo próprio. Se o crime é omissivo puro ou próprio, não admite a forma tentada, ok? Então, vamos lá. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Botou um ponto e uma vírgulazinha, o legislador segue dizendo, agora num segundo comportamento, numa segunda conduta dentro do mesmo tipo legal, deixar, portanto, novamente crime omissivo próprio ou puro, sem justa causa, de novo, sem justa causa, a falta de uma causa justa é considerado aí elemento normativo do tipo, nós vamos falar já disso. Então, deixar, na segunda figura, deixar sem justa causa de socorrer, agora a questão está relacionada a socorro, de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. A pena estabelecida aí, imposta pelo legislador, é de detenção de 1 a 4 anos e multa, tá? De 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Beleza. Vamos fazer um comentáriozinho rápido, só dos pontos relevantes desse artigo 242, que trata aí do dever de assistência mútua entre os familiares. Primeiro ponto relevante e importante é qual é a finalidade deste tipo legal. Na verdade, o legislador aqui no 244 tutela, protege a família no que diz respeito ao amparo material. Pessoal, o amparo material é recíproco entre os membros desta família. Veja, quando nós estamos tratando de necessidade de amparo material, nós estamos falando de pelo menos 4 amparos que são indispensáveis à subsistência de um ser humano. Portanto, a doutrina diz que quando menciona aí a tutela, a proteção entre um e outro integrante da família, no que diz ao amparo material, está se referindo nada mais, nada menos do que a alimentos, a habitação, medicamentos, remédios e vestuário. Há outros itens, sem dúvida nenhuma, mas quando se fala de amparo material, a pessoa sendo assistida por esses 4 elementos materiais, ela consegue sobreviver, tendo um local para morar, tendo comida, tendo remédio e tendo roupas, ela consegue viver tranquilamente. Portanto, é isso que o legislador visa, fazer com que os entes familiares assistam uns aos outros nessas condições. E por que o 244 do Código Penal assim é definido? Pessoal, ele tem como base, ele tem como referência os artigos 229 e 230 da Constituição Federal. Se vocês derem uma olhadinha lá no 229 e no 230 da Constituição Federal, vocês vão verificar lá que o legislador constituinte, lá em 88, já foi claro em relação a essa situação. Eles mencionam lá que os pais têm o dever de assistir, criar
e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de cuidar, amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. Olha a reciprocidade, olha a solidariedade aí entre os entes familiares. Significa, os pais cuidam dos filhos enquanto menores, uma vez maiores os filhos e, portanto, já idosos os pais, ou nem necessita ser idosos, mas agora passa a ser responsabilidade dos filhos cuidar dos pais. E o artigo 230 da Constituição Federal complementa isso. Vai lá e diz que a família, a sociedade e o Estado, portanto, todos juntos, têm o dever de amparar as pessoas idosas. Olha de novo aí os pais idosos sendo amparados pela família, tá? De amparar as pessoas idosas, assegurando a essas pessoas idosas, né, a sua participação na comunidade, defendendo aí a sua dignidade, seu bem-estar e garantindo a essas pessoas idosas o direito à vida. E de que maneira você garante o direito à vida? Com o amparo material, alimento, habitação, medicamentos e vestuário é o básico para se buscar a finalidade do 244 e da própria Constituição Federal nos artigos 229 e 230. Ok? Feita essas observaçõezinhas iniciais, vamos analisar aí os elementos do tipo formador deste 244 que define o crime de abandono material. Então vamos lá. O legislador diz lá: deixar de prover a subsistência. Deixar de prover a subsistência. O que é deixar de prover a subsistência? Nada mais é do que não dar o sustento. Não dar o sustento. Nesta primeira figura, nós estamos falando exatamente da subsistência dos outros entes familiares que necessitam, se necessitarem, tá? Então, deixar de prover a subsistência significa não dar sustento para assegurar a vida e a saúde do ente familiar. Essa é a finalidade do deixar de prover a subsistência. Mas veja, você só vai cometer o crime se você não prover a subsistência, se você não der alimento, habitação, remédio e vestuário, não tendo uma causa justa para tal. Então veja, significa o seguinte: você tem condições de dar essa subsistência, de prover essa subsistência, de dar esse amparo material, você tem plena capacidade econômica, de saúde e etc., de fazer isso, e você propositadamente se recusa, tá? É óbvio que o filho não pode ser penalizado pelo 244 ao deixar de dar subsistência aos pais idosos ou necessitados, estando o filho desempregado e também passando fome. É óbvio que aí não há responsabilidade, porque aí o filho tem uma causa justa para negar essa subsistência aos pais. E vice-versa. Se os pais estão passando fome, eles não são criminalizados ao deixar de prover a subsistência do filho, porque eles também estão em situação de penúria, eles também estão necessitando, ok? Por isso que o elemento objetivo aqui do 244 é o sem justa causa. Significa, tem condições de fazê-lo, mas propositadamente, dolosamente, não o faz, ok? Então a primeira figura é deixar de prover a subsistência, subentendendo-se pelo menos aquelas 4 situações: alimento, habitação, remédio e vestuário. Deixar de prover a subsistência de quem? Qualquer pessoa doente familiar? Não, o legislador enumerou quais são essas pessoas. Ele vai lá e diz: deixar de prover a subsistência do cônjuge. Veja que aqui o legislador menciona cônjuge, não menciona cônjuge ou companheiro. Portanto, o cônjuge aqui é o civilmente casado, ok? E você não pode fazer interpretação do direito penal
para prejudicar o réu. Não se permite essa hipótese. Portanto, cônjuge aqui significa pessoas civilmente casadas, ok? Então, esta é a primeira hipótese. Significa que o marido é obrigado a dar a subsistência à mulher ou a mulher é obrigada a dar a subsistência ao marido se necessitar, tá? E precisa o marido ter condições de fazer isso e negar, ou a mulher ter condições de fazer isso e negar. Essa é a primeira situação. Esse é o primeiro familiar, na primeira figura, que depende da assistência aí mencionada. E se houver a recusa, haverá o crime. A segunda pessoa ou grupo de pessoas, o legislador vai lá e diz, o filho menor de 18 anos. Portanto, significa 17 anos, 11 meses e alguns dias, ele continua menor. Então, do nascimento até a data do aniversário que completa 18 anos de idade, os pais são obrigados a dar subsistência ao filho. Ainda que o filho tenha 17 anos, é forte, marombado e etc., e não quer fazer esforço algum para auxiliá-los no sustento da família, o pai é obrigado a sustentá-lo, a dar-lhe subsistência. O legislador diz, ou então o filho, independentemente da idade, desde que inapto para o trabalho. Tá? O inapto para o trabalho significa ou o filho é portador de uma doença mental e, portanto, inimputável, ele não consegue por si só dar subsistência, ou não consegue dar subsistência a si, tá? Essa é uma hipótese, mas nada impede do filho ser imputável, mas, por exemplo, se envolveu num acidente, caiu da moto e fraturou pernas e braços, e durante 4, 5 meses ele está impossibilitado de trabalhar e manter o seu próprio sustento. Então pode ser o filho inimputável ou o filho imputável, desde que, em qualquer uma das situações, ainda que maior de 18 anos, ele esteja sem condições de trabalhar, sem condições de ganhar o próprio sustento, portanto inapto ao trabalho e, obviamente, ao próprio sustento, ok? Então, ao cônjuge, ao filho menor, ou então, independentemente da idade, se o filho for inapto para o trabalho. E a terceira e última relação de beneficiários desta subsistência, caso o sujeito ativo tenha condições de fazê-lo, é o ascendente inválido ou maior de 60 anos. Pessoal, o ascendente aqui, inválido, significa aquele incapaz de sustentar. Portanto, é o pai, veja que o legislador menciona ascendente. Portanto, é o pai, a mãe, o vô, a avó, o bisavô e assim sucessivamente, tá? Toda a cadeia de onde o sujeito ativo ascendeu, ok? Essa é a hipótese. Ascendente inválido significa incapaz de se sustentar, por qualquer motivo, ou em decorrência da idade, tá? Ou em decorrência de uma enfermidade, ou de qualquer outro problema que o impeça de conseguir o seu próprio sustento. Ou então o ascendente maior de 60 anos. Aqui, pessoal, o Código Penal, ele sofreu uma alteração quando lá da vinda do Estatuto do Idoso. Foi o Estatuto do Idoso que inseriu essa alteração no 244, colocando aí como vítima, nesta situação da primeira figura, o ascendente maior de 60 anos. Antes, o termo usado aí era valetudinário, que era um termo mais amplo, portanto, não levava em consideração a idade. Hoje, essa hipótese ela ficou um pouco injusta, porque veja, se a pessoa tem o ascendente tem 58 anos de idade e está desempregado, com 58 anos de idade, pessoal, no Brasil, não se consegue mais emprego, infelizmente. Então veja, ele é apto ao trabalho, ele consegue se sustentar, ele quer se sustentar, ele não quer ajuda da família, tá? Ele não quer ajuda dos descendentes, tá? Mas ele não consegue emprego. Nesse caso, se os descendentes negar
esta assistência ao crime do 244? Não. O legislador disse que ele precisa ter mais de 60 anos. E aí foi injusto. Quando mencionou lá valetudinário, poderia sim interpretar esta hipótese, essa situação. Ao contrário, se ele tem mais de 60 anos e tem uma saúde de ferro e tem emprego e ele decidir abandonar o emprego para ser sustentado pelos descendentes, aí os descendentes são obrigados a sustentá-lo sob pena de incorrer no crime do 244. Portanto, na verdade, o Estatuto do Idoso pretendia ajudar e aqui ele acabou atrapalhando, ok? Essa é a hipótese, ou essa é o rol de pessoas doente familiar que merece a assistência aí mencionada, tá? Pessoal, para a gente finalizar essa primeira figura aí, quais as maneiras de não atender essa subsistência? O legislador é claro lá no caput, né? Deixar sem justa causa de prover a subsistência, nós já mencionamos o que é isso, tá? Deixar sem justa causa nós já provemos, já mencionamos o deixar, já mencionamos sem justa causa, já mencionamos o que é o prover a subsistência, já mencionamos quem é o cônjuge, filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou ascendente inválido ou maior de 60 anos. Quais as maneiras de não atender a essa subsistência? O legislador elenca também, ó. Não lhes proporcionando os recursos necessários ou, segunda hipótese, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então você vai deixar de prover a assistência desse rol de pessoas elencados aí na primeira figura de duas formas ou de duas maneiras. E quais são elas? Primeiro, não proporcionando os recursos necessários, ou seja, deixando de fornecer o auxílio que a pessoa precisa em relação a alimento, moradia, vestuário e medicação. Ok? Essa é a primeira situação, ou é a primeira forma, a primeira maneira de não prover a subsistência, de não atender a subsistência. E qual é a segunda? A segunda agora, então veja, na primeira, não lhe proporcionando os recursos necessários, é dar a ele o recurso necessário. Tá? Então a pessoa vai lá e compra alimentação, a pessoa vai lá e aluga a casa ou compra a casa e coloca os pais lá dentro, ou o filho, dependendo da situação, e assim sucessivamente, tá? Dentro daquelas situações. Agora, aqui significa, na segunda hipótese, que você não precisa comprar o alimento, você não precisa providenciar a moradia, você não precisa comprar o medicamento. Agora aqui, basta você depositar mensalmente um valor suficiente para atender essas necessidades. Agora, você tem que todo mês depositar o valor da pensão alimentícia, que foi determinada judicialmente, tá? Em decorrência de um acordo, ou se não houve um acordo, o juiz fixou um determinado valor, levando em consideração as condições de quem tem que pagar e a necessidade de quem tem que receber, ou então aquele valor previamente determinado foi insuficiente e o juiz o elevou. Tá? Agora, nessa situação, você tem que mensalmente depositar um valor previamente determinado. Se você deixar de fazer o depósito, se você deixar de remunerar, você deixou de atender a subsistência. Portanto, a pessoa passou necessidade. E se passou necessidade, houve o crime do 244 no Código Penal. Essa é a primeira figura. Pessoal, prestem bastante atenção que o legislador coloca lá quem são as pessoas que, dependendo da necessidade, são obrigadas a serem assistidas. Cônjuge, filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho e o ascendente inválido. Daí você tira quem são os sujeitos passivos. A situação inversa gera o sujeito ativo, portanto, do cônjuge, se a mulher a vítima, o homem é o sujeito ativo. Se o homem é a vítima, a mulher é o sujeito ativo. Filho menor de 18 anos, os pais. Tá? Então veja, a perguntinha que eu faço aqui para vocês. O filho tem 12 anos de idade, menor. Tá? O pai tem condições de dar a subsistência ao filho, mas nega, sem uma causa justa para isso. Pode
os avós serem acionados criminalmente por também ter condições e negar-se, ou uma pergunta inversa. O pai não tem condições, tá, de dar a subsistência ao filho menor, portanto, o pai tem uma causa justa para não fazer, o pai não comete o crime, mas os avós têm plena capacidade financeira de fazê-lo e nega essa assistência ao neto. Responde os avós pelo crime do 244 nessa primeira figura? De forma alguma, pessoal. Veja, você não pode interpretar o que o legislador não permitiu. Aqui o legislador diz filho menor. Portanto, se o filho é a vítima, o sujeito ativo, somente os pais. Se ele quisesse atingir os avós e os bisavós, ele não teria usado filho, ele teria usado descendente. Se ele usou filho, ele condiciona o sujeito ativo ao pai ou à mãe ou a ambos. Ok? Isso é importante, muita atenção a isso. Já na terceira hipótese, o legislador menciona ascendente inválido ou maior de 60 anos. Se ele mencionou o ascendente, agora pode ser os pais, os avós, os bisavós e assim por diante. Quem é o sujeito ativo? Os filhos, os netos, os bisnetos e assim por diante. Ok? Atentem-se a esses detalhezinhos que eles são relevantes, eles são importantes. A segunda figura mencionada aí no 244 é deixar, de novo, é a mesma situação, então nem vamos comentar mais o que significa o deixar, sem justa causa, também já mencionamos, tá? Mas agora não é mais de prover a subsistência, agora é de socorrer. Cuidado, pessoal. Deixar não mais de prover a subsistência, o que significa que a vítima tem condições de manter a sua própria subsistência, mas o sujeito ativo comete o crime do 244 por deixar de socorrê-la, sem justa causa para isso. O deixar de socorrer aqui agora, na segunda figura, significa abandonar, não dar os cuidados pessoais ou de assistência, significa recursos médicos, assistência médica, porque está mencionando socorrer. Portanto, vincula-se agora não mais a alimentos, não mais a habitação, não mais a medicamentos, não mais a vestuário, mas sim a saúde. Tá? Agora visa assistência médica, tá? Cuidados pessoais ou médicos, tá? Assistência médica. Então, cuidado pessoal pode ser ajudar a dar banho, tá? Ou ajudar a dar um medicamento, a levar ao hospital, a buscar do hospital e assim por diante. Tá? Agora a situação se inverte. Tá? Portanto, agora o deixar de socorrer é exatamente omitir esses cuidados pessoais ou de assistência para com o portador de enfermidade grave. Quando o legislador menciona enfermidade grave, ele está dizendo que a enfermidade precisa ser séria, não é qualquer enfermidade. Não é porque a vítima encontra-se lá com uma forte gripe, tá? É que ela está gravemente enferma. Ela está enferma, mas essa enfermidade não é grave, precisa ser grave, séria. É um câncer ou uma doença qualquer que leve a pessoa a uma impossibilidade de fazer os atos do seu dia a dia, como se higienizar, como tomar um remédio, como ir ao médico e etc. Você está acamada, não consegue levantar, você não consegue caminhar, não consegue andar, está sonolenta e por aí afora. Tá? Essas são as hipóteses de enfermidade que condiciona a omissão dolosamente do sujeito ativo desse crime. Por isso que o legislador usou enfermidade grave. Significa séria, senão não há o crime. E quais são as pessoas que devem ser beneficiadas, que são as vítimas desse crime, caso haja esta omissão? O legislador vai lá e menciona, são duas agora, o ascendente e o descendente. Veja que agora ele usou mais filho, agora ele usou descendente, agora ele continua usando o ascendente. A pergunta que eu faço para vocês é: quem é o sujeito ativo desse crime? Todos os ascendentes. O pai, a mãe, o avô, a bisavó, a avó e etc.
se esses ascendentes, sujeitos ativos, deixarem de prestar o socorro a vítima são os descendentes. Situação inversa. Portanto, os filhos, os netos e os bisnetos. Agora, como o legislador usou o ascendente e descendente, ele inseriu toda a cadeia aí mencionada, ok? E, por fim, ele menciona que agora, se a vítima for os descendentes, portanto, o filho, o neto, o bisneto, os ascendentes precisa prestar essa assistência. Olha a observaçãozinha aqui importante, pessoal. Cadê o cônjuge? Então, veja, se você é casado, a tua mulher ou teu marido está precisando de alimentos e você tem condições de dá-lo e nega, o crime é do 244 na primeira figura. Mas se a tua mulher ou teu marido está necessitando de assistência médica e você nega, você não comete crime do 244. O legislador não inseriu na segunda figura o cônjuge, só o ascendente e o descendente. Então veja, aqui na segunda figura, imagine vocês a seguinte situação. O pai ou a mãe, tá, foi submetido a uma cirurgia e os medicamentos que ele ou ela toma levam a uma sonolência profunda, de forma que os filhos ou os netos ou os bisnetos precisam todos os dias ir lá e dar o medicamento, levar para a higienização, trocar a roupa de cama, e eles se recusam a fazer isso. Veja que aqui nessa hipótese, vamos imaginar que o pai tem plena capacidade. O pai tem uma casa muito boa, o pai tem carro, a geladeira do pai está farta de alimentos, medicamento na farmácia, ele tem dinheiro para comprar. A questão agora não é mais de recurso material. O filho precisa ir lá para dar o medicamento para o pai ou para a mãe. O filho precisa ir lá para higienizar o pai ou a mãe. Marcou-se um determinado dia para o pai ou a mãe ir ao médico. O pai e a mãe não têm condições de ir sozinho, porque não conseguem caminhar, porque não conseguem se sustentar nas próprias pernas. O filho precisa levá-lo. Se o filho negar injustificadamente, ele comete o crime do 244, Código Penal. Mas e se for a mulher nessa condição? Aí não há o crime do 244. O entendimento agora, como se trata de necessidade de assistência, de socorro, o marido ou a mulher, se negar a assistência ou socorro, responde por omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal, e não segunda figura do 244. Na verdade, alguns doutrinadores dizem que o legislador esqueceu de inserir o cônjuge na segunda figura do 244. Outros dizem que não, o legislador não inseriu propositadamente, porque este comportamento já está inserido lá no artigo 135 do Código Penal, portanto não seria necessário inseri-lo novamente aqui no 244 do Código Penal. Na verdade, eu acho que ele esqueceu mesmo, mas a gente não tem como comprovar isso, ok? O elemento normativo, acho que ficou claro, né? Vocês conseguiram entender bem a diferença de uma figura e da outra, e quais são as pessoas e quais são as condições para que isso ocorra. Atentem-se a essas colocações, que fica fácil entender o 244. Tanto na primeira como na segunda, na segunda figura, o elemento normativo é o sem justa causa. Tá? Se houver uma causa justa para isso, não há o crime. Então veja, você vai falar assim, professor, nessa segunda figura, e se os filhos, não tem neto, não tem bisneto, só tem os filhos, e os filhos trabalham o dia todo, tá? Haverá uma causa justa para os filhos não serem responsabilizados? Depende muito do caso concreto, pessoal. Às vezes os filhos trabalham o dia todo, mas é possível o filho contratar uma enfermeira ou contratar um táxi ou um Uber para levar os pais até o ponto, e ainda assim ele se recusa, tá? Às vezes o pai ou a mãe precisa fazer um tratamento fora da cidade. As prefeituras fornecem transporte, van, ônibus, sai de todos os locais aí. A única coisa que o filho tem que fazer é levantar 2, 3 horas mais cedo, passar na casa dos pais, pegar o pai, botar no carro dele e levar até o local onde vai sair a van ou o ônibus. E ele se recusa em fazer isso. Haverá, é óbvio, o crime 244 na segunda figura. Então depende muito do caso concreto. Vocês precisam saber quais são os elementos que constituem esse tipo penal, quais são as pessoas que figuram como sujeito ativo e sujeito
passivo e a diferença de uma figura para outra figura, o elemento normativo é mais fácil, depende de cada caso. O parágrafo único diz lá, nas mesmas penas, portanto a mesma pena do caput, incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Pessoal, agora no parágrafo único nós temos a terceira figura do tipo legal. No caput nós temos duas, já comentamos as duas, no parágrafo único nós temos a terceira. Veja que agora aqui o legislador não diz deixar, ele usa como elemento objetivo do tipo o verbo núcleo frustrar. O frustrar significa enganar, iludir. E aí ele segue, tá? O legislador vai lá e diz, sendo solvente significa tendo condições financeiras para fazê-lo, ele frustra, ou seja, ele passa a enganar a vítima, ele passa a iludir a vítima, ou ilide. Pessoal, houve um erro aí do legislador, tá? Não é ilide, é elide, elidir e não iludir. Elidir, que significa agora, ele vai suprimir ou ele vai eliminar, ok? Esta é a situação. Frustra ou elide, tá? Sendo solvente. O que significa isso? Ele pode, mas não quer pagar a pensão alimentícia. E essa pensão alimentícia, pessoal, ela foi judicialmente fixada, ou então houve um acordo entre as partes, ou então o valor era insuficiente e ela foi majorada. Então veja, o sujeito ativo agora nessa terceira figura, ele vai usar de subterfúgios, tá? Tais como, por exemplo, ele vai deixar o emprego para não ter mais carteira registrada, para não ter mais contra-cheque ou lerite, tá? E ter como referência um valor, tá? E desse valor extrair um percentual para ele pagar a pensão alimentícia. Muitas vezes ele abandona propositadamente o emprego para não pagar a pensão alimentícia. Isso é muito comum, tá? Esta situação é de crime da mesma forma. É óbvio que ele vai alegar, olha, eu fui mandado embora, tá? Eu não tenho condições de pagar a pensão porque eu estou desempregado. E quando você vai fazer uma pesquisa, você vai investigar, você verifica que ele não foi mandado embora coisa nenhuma. Ele pediu para sair do emprego exatamente para não pagar a pensão alimentícia. Essa situação é criminosa da mesma forma, tá? Ou então, ele sai do emprego com carteira registrada e combina com a empresa que ele vai trabalhar de forma autônoma e receber por fora. E aí ele consegue manter o mesmo padrão de vida que ele tinha antes, mas aí você não consegue fazer prova do quanto ele ganha, e aí ele fala que ele ganha, ao invés de 5 mil, que ele ganha um salário mínimo. E aí é sobre esse valor que vai incidir a pensão alimentícia. Portanto, ele está usando de subterfúgios para pagar um valor menor ou para não pagar absolutamente nada quanto à pensão. Tá? Uma outra situação que caracteriza o crime também é quando verifica-se que ele, ao ser acionado judicialmente para o pagamento da pensão, ele começa a impetrar aí recursos considerados protelatórios para que não venha a pagar ou para retardar o pagamento dessa pensão alimentícia. Essas condições ela também é considerada ilícita, tá? Não muda absolutamente nada. Ou muitas vezes ele apresenta a carteira de trabalho dele, onde na carteira de trabalho dele vem registrado um valor X, mas na verdade ele ganha uma série de outras comissões que não está inserido na carteira de trabalho. Isso vai majorar o valor que ele recebe mensal e ele apresenta lá um documento dizendo que ele ganha bem menos, metade, 30% do valor que realmente ele ganha. Se ficar demonstrado isso e o juiz verificar que ele está frustrando ou elidindo, usando esses meios de subterfúgios para não pagar ou pagar valor menor, isso há o crime do 244, abandono material. Da mesma forma, mas agora na terceira figura, parágrafo único. A pena é a mesma do caput, ok? O elemento subjetivo do 244, pessoal, é o dolo, tá? Não admite a forma
culposa, só a forma dolosa. E a última informaçãozinha em relação ao 244, que é importante, é prisão civil por alimentos. Então veja, o indivíduo tem que pagar a pensão e ele não vem pagando, ou vem pagando um valor inferior ao que foi fixado judicialmente. Tá? E não há uma causa justa para isso. E aí ele é preso, prisão civil. Veja, a prisão civil, pessoal, não é pena. Ela é um meio de coerção para fazer o devedor pagar. Tá? Porque quem está necessitando precisa naquele mês, e não 2, 3, 4, 5 meses depois. Ok? Então veja, a pergunta é, se ele foi preso civilmente pelo não pagamento de alimentos, essa prisão civil, que ele vai ficar lá durante um determinado período, elimina a possibilidade do 244. Pessoal, o ilícito penal não tem nada a ver com o ilícito civil. Tá? O artigo 244, a prisão civil ela não tem caráter punitivo e só coercitivo. O 244 tem caráter de punição. Tá? Portanto, atentem-se a isso. Uma vez pago o débito civil, permaneceu um período preso, não há descaracterização do ilícito penal. Na verdade, o ilícito penal se consumou na data em que era para ter sido feito o depósito, determinado judicialmente, ele não fez. Então, se era todo dia 10 do mês, e deu dia 10 e ele não fez o depósito, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, a pessoa que tinha que receber o benefício já está passando necessidade. Portanto, o crime já se caracterizou lá atrás. Tá? Se foi determinado dia 10, é porque é naquele dia que a pessoa necessita daquele valor para os seus recursos necessários à subsistência. Se pagou 3, 4, 5 dias depois, o crime já está caracterizado. Tá? Se não pagou tempo nenhum e há coerção mediante a prisão civil, o crime está caracterizado da mesma forma. Ok? Para finalizar isso aqui rapidinho, e esse é rápido, o artigo 246 do Código Penal trata aí, e é o nosso último dentro deste título, depois fica faltando, dentro deste capítulo, depois fica faltando só o capítulo 4, e a gente trata de mais um artigo no capítulo 4 e encerramos esse título. O 246, pessoal, sem tanta importância assim, mas eu preciso comentar ele com vocês rapidamente. Abandono intelectual. O 247, que nós não vamos comentar, ele não tem uma denominação, ele não tem um nome em iuris dado pelo legislador, mas a doutrina o denomina de abandono moral, tá? O 247. Nós vamos falar só do 246. O legislador diz assim: deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Veja que é um crime de menor potencial ofensivo, ok? Então, aqui de novo, o mesmo verbo, o mesmo núcleo, deixar, significa não fazer, não realizar a obrigação, o dever dos pais em relação aos filhos, sem uma causa justa. Se houver uma causa justa, o fato é atípico, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. De novo, volto aqui a reportar ao artigo 229 da Constituição Federal. O legislador diz lá: os pais têm o dever, a obrigação de educar os filhos menores. Tá? Portanto, se há dever, obrigação dos pais educar, caso não venha educar e não tem uma causa justa para isso, incorre no crime do 246 do Código Penal, que é o abandono intelectual. O objeto jurídico aqui é, de novo, a educação, significa a instrução do filho enquanto menor. E o objeto material é a instrução escolar desse filho, porque o legislador menciona aí a idade escolar. O deixar de prover é óbvio, nós já mencionamos isso nos artigos anteriores, são todos crimes omissivos próprios ou puro, é não providenciar. O que significa isso? É não ir até a escola e matricular o filho. E além disso, começado o período letivo, obrigá-los a ir à escola. O que significa o deixar de prover? Realizar a matrícula, mas não basta só realizar a matrícula.
Tem que todos os dias acordar o filho pela manhã, ou no período da tarde, ou levá-lo no período da noite, apanhar o filho e entregar o filho até a van, até o ônibus ou até o portão da escola. Tá? É fazer com que ele realize a frequência determinada na escola. Portanto, não é só matricular e depois esquecer o filho. Ele vai o dia que ele bem entender. Não, é matricular e fazê-lo frequentar durante aquele período letivo. A responsabilidade do pai vai até entregá-lo ao ônibus, ou até entregá-lo à van, ou então até entregá-lo na porta da escola. Ok? Dali para diante, a responsabilidade passa a ser ou do município, ou do estado, ou da União, dependendo de qual escola ele está matriculado. Ok? E a instrução primária, pessoal. Instrução primária é o período de alfabetização, ou seja, o período em que a criança ou o adolescente, né, recebe aí os conceitos básicos e fundamentais da formação educacional. É isso relacionado à instrução primária. E qual é essa idade escolar? A idade escolar, a doutrina menciona que é o período de vida que abrange a pessoa dos 6 aos 14 anos. O legislador menciona instrução primária, portanto, conceitos básicos e fundamentais. Só que há a necessidade de tomar cuidado aí, tá? Por quê? Se você observar o artigo 208, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá? Você vai verificar lá que o legislador dispõe da seguinte forma, tá? Que o acesso ao ensino é obrigatório e gratuito. E, portanto, por ser obrigatório e gratuito essa instrução primária, ela constitui, ela se torna um direito público subjetivo do menor. A Lei de Diretrizes e Base, que é a lei que regulamenta esse artigo 208, parágrafo 1º da Constituição Federal, que nada mais é do que a Lei 93/94 de 96, Lei de Diretrizes e Base. Se você observar lá no artigo 4º, inciso 1 da Lei de Diretrizes e Base e o artigo 6º, vocês vão verificar lá que o legislador mencionou nesta lei que o dever do Estado, né, promover o ensino fundamental obrigatório e gratuito, dos 4 aos 7 anos de idade, organizado da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental, que é o que o legislador visa aqui no 246, e o ensino médio. Portanto, começa na pré-escola com 4 anos de idade, mas no ensino fundamental ele começa com 6 e termina aos 14, depois ele vai para o ensino médio. Portanto, nós estamos tratando aqui de ensino fundamental, que é o que o legislador visa fazer com que seja obrigatório a responsabilidade dos pais, sob pena de incorrer aqui no crime do 246 do Código Penal. Já o artigo 6º da Lei 9.394 de 96 diz que é dever ou obrigação dos pais ou responsáveis de efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, ok? Porém, em relação ao 246, ensino fundamental, o entendimento é que é dos 6 aos 14 anos. O elemento normativo é sem justa causa. A consumação é quando deixa de matricular ou, uma vez matriculado, não frequenta. Observaçãozinha importante, pessoal. E se a instrução ao ensino fundamental se deu em casa? O crime do 246, o entendimento predominante é que não, desde que haja realmente o ensino, desde que preencha os requisitos determinados pelo MEC, tá? Levando em consideração o disposto na Lei de Diretrizes e Bases. Portanto, aquelas famílias circenses ou de atrizes, atores que viajam constantemente, ou as pessoas que vivem viajando por esporte, né? Navegando por mares afora durante vários anos, se houver a instrução dos filhos no barco, no iate, em casa, no motorhome, etc., o fato é considerado
atípico. O que não pode é não existir a instrução primária, tá? O crime é omissivo próprio ou puro, portanto, é impossível a tentativa. E quando o legislador menciona que há o crime se a conduta omissiva se der sem justa causa, é porque, como nosso país é imenso, né, pode ser que pessoas acabem residindo em locais que não é viável matricular e a criança frequentar a escola, porque muitas vezes da casa até o local onde passa a van ou o ônibus, ou da casa até a escola, ela tem que cruzar por caminhos onde há animais perigosos, e isso leva em risco, conta risco a essas crianças, e os pais, por trabalhar, não podem levá-lo, acompanhá-lo todo dia na ida e na vinda. E aí os pais, entre perder o filho e dar a instrução, preferem não dar a instrução. Portanto, há uma causa justa para a não matrícula, e aí o fato é atípico. Ou muitas vezes as crianças têm que navegar sozinho durante horas por rio caudaloso, perigoso e etc. E os pais não podem levar, porque ele não poderia trabalhar e não consegue dar subsistência à família se assim o fizer. Aí há uma causa justa para a não frequência à escola. Ok? É isso, pessoal. Paramos por aqui. Na semana seguinte a gente dá continuidade. Um abraço.